Psicologia da gratidão. Todos os ensinos dos grandes mestres do passado foram realizados de forma simbólica, inclusive os de Jesus. E se utilizou das parábolas para perpetuar suas lições na psique dos ouvintes. Esculpindo-as com vigor nos 20 séculos transcorridos desde a sua estada conosco. Nesses dias de violência e de crueldade, de indiferença pelos valores morais e emocionais relevantes, a gratidão tem um papel significativo a desempenhar em referência à saúde integral dos seres humanos. A psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. A psicologia da gratidão torna-se um instrumento hábil no eixo ego-self, devendo ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. Como roteiro de segurança para a conquista da sua realidade. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Limitada nas diversas expressões pelas quais se manifesta, é um desafio em constante desdobramento na busca de significado. Quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra em que se aturbe, nele se apresenta a luz da verdade. Que é o discernimento em torno dos valores significativos que o integram no conceito harmônico do cosmos. A gratidão, dessa maneira, é a força que logra desintegrar os aranzais da degradação do sentido existencial. Filha da maturidade alcançada mediante a razão, sobrepõe-se ao instinto. É conquista de elevada magnitude pelo propiciar de equilíbrio que faculta aquele que a sabe ofertar. Comumente, na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebe. Consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. No entanto, trata-se de uma convenção, um efeito do jogo mercadológico da oferta e da procura ou vice-versa. A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico.
predomina, porém, nas massas, que infelizmente diluem a identidade do indivíduo, confundindo os valores éticos e comportamentais, a ingratidão. Filha inditosa da soberba, quando não do orgulho ou da prepotência. Esses remanescentes do instinto, transformados em sombra perturbadora. Em consequência, vivem em inquietação, perturbam-se e desequilibram os demais. Cultivando as enfermidades parasitas da agressividade, da violência ou da autocompaixão. Entregando-se aos conflitos e realizando mecanismos de transferência de responsabilidade. Essa extrema conduta é responsável por alguns mitos que remanescem no inconsciente. E esses arquétipos desculpistas constituem-lhes recursos de autoapaziguamento. Dessa forma, tentando conciliar a consciência que exige lucidez com o ego, que prefere a ilusão. Aspira sempre por ter mais, sem a preocupação de ser melhor. O sentido existencial é de conquistas internas aplicadas em favor da gratificação. À medida que se recebe, doa-se, e na razão direta em que se é aceito e querido, mais ama e melhor agradece. A gratidão é uma bênção de valor desconhecido, porque sempre tem sido considerada na sua forma simplista e primária. Sem o conteúdo psicoterapêutico de que se reveste. Rendendo-se à gratidão. O ingrato, por efeito, padece de ansiedade, de baixo nível de autoestima, de medo em relação aos enfrentamentos, sendo portador de complexo de inferioridade. Quando é homenageado ou distinguido por afeições sinceras, ou mesmo mimoseado com algo, atormenta-se e interiormente soberbo, silencia o sentimento gratulatório, mostrando o transtorno distímico de que é vítima. Esses pacientes são encantadores fora do lar e verdadeiros verdugos domésticos de difícil convivência. O hábito de ser grato, pela sua repetição,
equilibra as descargas de adrenalina e de noradrenalina, ao tempo em que o cortisol mantém o controle dessas substâncias químicas, neutralizando os excessos que poderiam ocorrer, produzindo em consequência alterações glicêmicas do ritmo cardíaco. Como sucede com as emoções inferiores, como a ira, o medo, a ansiedade, a mágoa. O essencial encontra-se sempre ao alcance do ser em evolução, sendo o secundário resultado de desmedida ambição egóica. O momento chega em que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes, tornando a existência agradável. A gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. A gratidão como roteiro de vida. Em razão dos diferentes estágios de consciência fisiológica, comer, dormir, reproduzir-se, ou psicológica, comer, dormir, reproduzir-se, e também pensar e agir com discernimento e segurança ética e moral. O sentimento de gratidão apresenta-se também sob a injunção da capacidade de compreender e de sentir o valor da existência terrena. Em algumas culturas modernas, ainda existe o conceito machista e primário de que a gratidão é um sentimento feminino, não passando de uma emoção específica da mulher, que não deve ser cultivada pelo homem. Porque pensa e sente, o ser humano é constituído pelas emoções que, na fase primária, são agressivo-defensivas e, à medida que logra evoluir, transformam-se em reconhecimento e retribuição. Não se trata de uma devolução equivalente ao que foi recebido. Como sendo um pagamento pelo que se lhe ofereceu. Mas uma emanação de alegria, de reconforto, pelo fruído e conseguido. Todo crescimento pessoal de natureza cultural, moral e espiritual deságua inevitavelmente no sentimento da gratidão, da oferta, da participação no conjunto, tornando-se um indivíduo igualmente útil e valioso.
Pensa-se muito em gratidão como instrumento de afeição, o que é correto, no entanto, é muito maior seu significado. Que deve transformar-se numa forma de viver-se, de entregar-se ao processo de crescimento interior, de realização do progresso. Nem sempre, porém, o indivíduo sente a gratidão por motivos variados. Infância infeliz, família turbulenta e difícil, relacionamentos mal sucedidos. Solidão, complexo de inferioridade ou de superioridade. Que embrutecem os sentimentos, desenvolvendo as ferramentas de autodefesa. O ser maduro psicologicamente e a gratidão. À medida que os sentimentos superiores da alegria e da gratidão apossam-se do indivíduo, curam-se os males que o afligem no longo percurso da maturidade psicológica. Libertando-o dos conflitos que deterioram o comportamento, facultando-lhe aprofundamento da perspicácia, da sabedoria, da compreensão da vida e da sua finalidade. Os pruridos de melindres e as manifestações de criança maltratada encontram-se superados. E tomam-lhe os lugares a confiança em si próprio e o respeito pelos outros, a consciência dos atos. Vencendo as anteriores síndromes de desconforto íntimo, que agora facultam a espontânea alegria de viver e de lutar. A calma substitui a ansiedade, que antes era a razão de desequilíbrio emocional. A bondade expressa-se de maneira natural. A semelhança de uma luz que se irradia sem alarde. E o indivíduo torna-se centro de convergência de interesses das demais pessoas. O ser imaturo psicologicamente não venceu a infância, que foi transferido para a idade adulta com toda a carga de conflitos não resolvidos. Que se manifestam no relacionamento, sempre escondendo a personalidade insegura e doentia. A ambivalência de comportamento, desejar e não fazer, pensar e desistir, é o efeito imediato dessa imaturidade.
expressando o não saber agir corretamente, mesmo na área da afetividade. Deveria dizer que amo? E se foi incompreendido? Constitui um dos pensamentos de conduta ambivalente no ser imaturo. Sempre postergando as atitudes psicológicas saudáveis pelo medo da opinião alheia. Nada obstante, durante uma crise emocional, não tem pejo de declarar: eu detesto o mundo e não quero ver ninguém na minha frente. O processo de amadurecimento psicológico avança com a facilidade de expressar gratidão. Por tudo quanto sucedeu e tudo aquilo que vem a suceder em relação ao ser humano. A gratidão, por isso mesmo, tem um caráter de amadurecimento psicológico. Porque aquele que assim age descobriu que tudo quanto lhe acontece depende de muitos que o auxiliaram a chegar ao lugar em que se encontra. Quanto custa o ar puro da natureza, a água dos córregos, das fontes, a beleza da paisagem, o clima saudável? Quando o alimento vem à mesa, quantas pessoas participaram no anonimato de toda essa cadeia mantenedora da vida? A realização de uma viagem exitosa, quanto dependeu de pessoas? Fatores que não foram observados pelo automatismo da existência? O amadurecimento psicológico elimina a negatividade teimosa do ser humano desconfiado e inseguro, que se permite sempre suspeitas de que mesmo a amizade se faz acompanhar de interesses subalternos daqueles que dão ou buscam estima. O sentimento da gratidão sempre deve estar desacompanhado da expectativa de qualquer forma de retribuição. Secar de um olhar ou de um sorriso que expressariam reciprocidade. A triste síndrome do ninho vazio em que se encarcera por prazer e por imaturidade psicológica induz os pacientes à amargura e ao desencanto por não receberem a compensação
retributiva. Em relação ao que fizeram por interesse, não pelo prazer de realizar. Embora disfarçado, encontra-se nesse caso o narcisismo, resultado de uma infância que não recebeu reconhecimento nem estímulo, nem entusiasmo, nem acolhimento. O conflito defluente nasce na imaturidade psicológica. Aqueles que assim procedem, em contrapartida, por mais que sejam bajulados, elogiados, aplaudidos, sempre têm sede de mais reconhecimento. Dando lugar a um condicionamento que se poderia denominar como vício, ou dependência de gratidão. Jesus, o homem-luz, único ser que não tem um lado sombra, maior exemplo de maturidade psicológica, fez da sua uma vida dedicada à gratidão. Pelo amor com que enriqueceu a terra desde então. Vivendo exclusivamente para o amor e o perdão, a misericórdia e a compaixão,